neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. O Senhor prometeu me ajudar. Ele é o caminho que leva ao céu. Prometeu pelo seu grande amor, nesta lida comigo sempre está. Caminhar sem nunca parar. O Senhor prometeu me ajudar. Vai cumprir. Caminhar sem nunca parar. O Senhor prometeu me ajudar. Caminhar sem nunca parar. E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. São Lucas, Evangelhos segundo São Lucas, capítulo 24, verso 19. Se você precisar de um amigo, chama Jesus. Uma rocha, uma casa, um abrigo, chama Jesus. Uma porta aberta, uma luz, chama Jesus. Um alívio do peso da cruz, chama Jesus. Se a ferida voltar a sangrar, chama Jesus. Se a lágrima teima a rolar, chama Jesus. Se a alma
amarga estiver, chama Jesus. Se não pode sozinho seguir, chama Jesus. Ele atende, Ele atende. Se você como eu precisar, não demore, se apresse em clamar. Ele atende. Açoitar em seu barco, chama Jesus. Se um ombro amigo lhe falta, chama Jesus. Se o deserto ameaça a viagem, chama Jesus. Teus olhos perderam o alvo, chama Jesus. Ele atende, Ele atende. Se você como eu precisar, não demore, se apresse em clamar. Ele atende. Você como eu precisar, não demore, se apresse em clamar. Ele atende. Se você precisar de um amigo, chama Jesus. São Lucas, Evangelhos segundo São Lucas, capítulo 24, verso 19. Uma identificação por parte de quem havia experimentado uma vida com o Senhor Jesus Cristo. Varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Muitos homens têm se levantado na terra, poderosos em palavras diante do povo. Ditadores, imperadores e mesmo presidentes, mesmo na monarquia, no presidencialismo e na vida de um modo geral, há homens que são poderosos em palavras diante do povo. Mas este aqui é diferente. Em obras e palavras diante de Deus e do povo, de todo o povo. Essa foi a identificação de quem conheceu pessoalmente ao Senhor Jesus Cristo. O identificou desta forma: varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Agora, perguntamos de uma maneira bastante pessoal: temos ou não conhecido a este varão, profeta, que é poderoso diante de Deus e de todo o povo, com palavras
obras e palavras poderosas. Individualizando, você tem a experiência com o Senhor Jesus Cristo? Pense um pouquinho. Isso está muito longe de pertencer a tal ou qual igreja, tal ou qual religião, seja qual for. Isso é muito diferente. Ter experiência com o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: bem-aventurados os que não viram e creram. E ele próprio identifica Deus como Espírito. Ele disse: porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ora, o próprio Filho de Deus, o Emanuel, Deus encarnado, identificando a si próprio. Nós aprendemos que quando Jesus estava lá no monte da tentação, ele usou a si próprio para vencer a Satanás, usando a palavra, porque ele é o Verbo, e que estava desde o princípio. Nada do que foi feito sem ele, e tudo que Deus fez foi pela palavra. Haja, o Logos de Deus, a palavra falada. Então, uma vez que Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, ele só pode ser visto no Senhor Jesus Cristo, que, por sua vez, também não pode ser visto pessoalmente. Por quê? Ele foi assunto aos céus, e antes disso ele disse que voltaria. Ele voltaria como Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer, não pode receber. E ele voltou no dia de Pentecostes, não deixando os seus, a sua igreja órfã. Isso nos dá uma segurança completamente diferente de qualquer ou quaisquer sistemas religiosos, qualquer ensinamento sistemático. Jesus Cristo, esse grande mistério que São Paulo reconhece: Cristo em vós, esperança da glória. É o Espírito de verdade que habitava com eles. São João 14. Habitava com eles, mas logo estaria neles. E o próprio São Pedro, que teve aquela experiência tremenda no dia de Pentecostes, falando pelos demais, ele afirma que a promessa era para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamasse. Aí então entra a sua experiência. Você foi chamado, você foi chamada, você conheceu a Jesus Cristo. Você não tem que amar o Brasil. Não existe essa questão, amar o Brasil, odiando brasileiros, odiando cidadãos compatriotas. Isso não significa amar o Brasil. Amar o Brasil significa amar o seu principal reino e valor, que é o humano, é o brasileiro, é a pessoa. Amando então todo o seu potencial. Isso traria respeito mútuo. Então nós não teríamos crimes, nós não teríamos roubos, não teríamos nenhum prejuízo causado por compatriotas. Isto exemplifica plenamente e claramente, de uma maneira muito fácil, o reino de Deus. O profeta disse: você não pode amar a Deus sem amar a sua gente. Você não pode amar a Deus sem amar a sua gente.
Se você ama a Deus, você ama a sua gente. E ele ainda vai adiante. Um eleito não persegue a outro eleito. Porque nós encontramos tantos e tantas pessoas, umas contra as outras, sendo que nasceram no mesmo solo, vivem da mesma ou do mesmo alimento. Por que isso? Isso começou aonde? Começou lá no Éden. A diferença está exatamente em origem. Está em origem, em procedência, em raiz. Qual a razão de Caim ter odiado Abel a ponto de matá-lo? Que mal fez Abel a Caim? Simplesmente porque adorou a Deus por revelação, combinando assim com toda a palavra, a sua obra, adorou a Deus, porque combinou com a revelação. Combinando com a revelação, combinou com toda a palavra. Abel combinou com toda a Bíblia Sagrada, sem nem saber que existiria uma Bíblia escrita como nós temos hoje. Isso é profundamente tremendo. Ele viveu a Bíblia sem saber que existiria uma Bíblia. A Eva quebrou a palavra, a toda a Escritura Sagrada, sem saber que existiria um livro chamado Bíblia, com 66 livros. Ela quebrou todo este livro. E todos que honraram a Deus, sem conhecerem este livro, honraram este livro, honraram esta palavra, honraram a Deus. Portanto, tiveram obras e palavras, não somente diante do povo, mas diante de Deus. Noé teve um trabalho muito intenso, exaustivo diante do povo, mas a sua obra estava perfeitamente enquadrada com Deus. Sua obra estava combinando com suas palavras, porquanto elas estavam diante de Deus e do povo. Assim também foi Abraão. Você vê, você conhece a história de uma meretriz chamada Raabe, lá em Jericó? Sem conhecer nem mesmo as leis dadas no Monte Sinai, ela testemunhou de todas as Escrituras. Sua obra, suas palavras ficaram diante de Deus e do povo enquanto existir humanidade, enquanto existir povo. Veja só como nós somos imutáveis, porque Deus é imutável. Deus é imutável. Fala-se, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Que verdade tremenda! Isso é provado ao longo dos séculos, dos milênios, que Ele é o mesmo. Mas Ele não é o mesmo lá da manjedoura, Ele não é o mesmo lá do Calvário, Ele é o mesmo desde antes da fundação do mundo. O ontem aí não se refere à manjedoura, não se refere ao Calvário. O ontem aí se refere antes da fundação do mundo. Veja só que procedência tem um filho de Deus, que procedência tem uma filha de Deus, que procedência tem um povo de Deus peculiar. Então, a essas alturas, nós entendemos que a estada de Jesus aqui na terra foi simplesmente se aninhando, numa linguagem bem popular, como a galinha quis ajunta os seus pintainhos debaixo de suas asas. Ele disse: "Oh Jerusalém, eu quis te ajuntar, eu quis te amparar, mas você não quis, Jerusalém." Falando de uma forma coletiva, mas um ladrão quis, o Pedro quis, a Maria quis, você aceitou.
Nós somos enquadrados em um corpo. Nós somos como células. Tudo que você vê aí no mundo, criando igreja de células, não sei o que tem, células, mas são células monstruosas, são cancerosas, nocivas, malignas, endemoniadas, espíritos religiosos. Existem sim células de um corpo, células sadias, que procedem dos lombos de Deus, desde antes da fundação do mundo. Desde antes da fundação do mundo, seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Isso te coloca, te identifica, também da mesma forma. São Paulo gostou demais dessa expressão. Acredito que ele nunca se esqueceu do que ele escreveu aos Colossenses: Cristo em vós, esperança da glória. Que mistério tremendo, tríplice: Deus em Cristo, Cristo na igreja, a igreja no reino restaurado. Deus não fez nada, não se sacrificou em se humilhar até a morte de cruz, tentando arranjar alguma coisinha, para ver se conseguia alguma coisinha para ele, algum resíduo para ele. Não, ele simplesmente, note isso, permitiu a queda para manifestar seus atributos de Deus, Salvador, curador. Usou. Deus te abençoou, Deus nos abençoou com essa consciência de que somos participantes da natureza divina, porque pertencemos a seu corpo, em nome de Jesus Cristo, amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Eu canto um